Amigos da Rede Globo, muito bom dia. Direto de Monza para você, o 300º Grande Prêmio de Fórmula 1. Desde 1950 até hoje, 300 grandes prêmios realizados. Evidentemente que esse é o 300º. Voltaremos daqui a pouco com a largada e as 52 voltas para você. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. Bem, meus amigos da Rede Globo, vamos acompanhar a volta de apresentação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Você viu passar ali o carro do brasileiro Emerson Fittipaldi. Observou também as duas McLarens. E vamos dar uma volta pelo circuito, numa velocidade mais baixa. Aí os carros saindo do curvão, indo em direção à curva Lesmo. Esse circuito tem extensão de 5.800 metros. Serão 52 voltas. E a distância total da prova de 301 quilômetros e 600 metros. Veja a entrada da curva Lesmo. E vocês viram também a primeira chicana, que poderá mudar, inclusive, o grid de largada. A chicana está colocada muito próxima à reta dos boxes, a uma distância de 700 metros. E logo após a largada, vocês vão acompanhar atentamente. Ali só dá passagem para um carro, um por vez. E poderemos ter mudança no grid de largada. O grid que está assim, na primeira fila largando Mário Andretti, com 1 minuto, 37 segundos e 52 centésimos. Villeneuve, a surpresa, Ferrari, 1 minuto, 37 e 86. Segunda fila, outra surpresa, Jabouille, com o seu Renault Turbo. E Nick Lauda. Na terceira fila, Ronnie Peterson e Alan Jones. Na quarta fila, Watson e Lafitte. Na quinta fila, George Scheckter e James Hunt. Na sexta fila, Reutemann e Patrese. Na sétima, Emerson Fittipaldi com o 13º tempo e Pironi. Na oitava fila,
Regazzoni de Payet, repare só a Ferrari de Villeneuve, isso é para acertar, ver a gasolina, não tem problema, ver se está tudo em ordem com o seu carro. O mesmo acontecendo ali atrás com o Stuck. Na 9ª fila, Stuck, Derek Dale. Na 10ª fila, També e Giacomelli, 11ª. Brett Langer e Merzario, 12ª, Brambilla e o brasileiro Nelson Piquet. Carro número 33, a McLaren de Giacomelli. Instantes de muita expectativa no Autódromo de Monza, construído em 1922, no interior do Parque Real de Monza. Chamamos a sua atenção que Mário Andretti poderá conquistar hoje o título mundial da temporada por antecipação, mesmo faltando 2 grandes prêmios, do Canadá e Estados Unidos. Aí está Mário Andretti, Villeneuve. Largando bem, Villeneuve. Hesitou Mário Andretti na largada. Emerson Fittipaldi procurando ali pelo lado direito ganhar uma melhor posição. Vamos acompanhar atentamente a gincana. Fogo na pista. Fogo na pista. Vamos ver o acidente, pneu para todo lado. Realmente, na largada acontece aquilo que muita gente temia. 2 McLarens que foram envolvidos pelo acidente. Ronnie Peterson. Ronnie Peterson foi que bateu na largada do Grande Prêmio de Monza. A corrida está suspensa. Veja aí, os pilotos muito preocupados com o piloto sueco Ronnie Peterson. McLaren de Giacomelli. Patrick também se envolveu. Veja como ficou totalmente destruída a Lotus. Carro de James Hunt, número 7. Está suspensa a prova após a largada. Uma largada realmente impressionante. Completamente destruído o carro de Ronnie Peterson. E agora os carros completaram a primeira volta. O carro de Regazzoni. O carro de número 11, a Ferrari, também se envolvendo nessa batida. Carlos Reutemann. Carro de Carlos Reutemann também se envolveu. Nelson Piquet andando por ali. Fica muito difícil a identificação, principalmente no acidente de tamanha gravidade como esse na largada do Grande Prêmio de Monza. Tem uma Tyrrell parado ali, pode ser o carro de Patrick Depailler. Vamos contar juntos os carros que estão aí parados. 2, 3, 4, 5 carros. E a Lotus totalmente destruída de Ronnie Peterson, que foi toda ela envolta em chamas. Vamos agora mostrar para vocês outra vez a largada do Grande Prêmio da Itália. Vamos prestar muita atenção. Andretti saiu mal. Exatamente, Peterson. Fica difícil para a gente determinar, Reginaldo Lé, mas Peterson parece que subiu no carro de Carlos Reutemann. Exatamente. Parece que o Reutemann bateu do lado direito dele, ele subiu no carro, desequilibrou-se, rodou e bateu violentamente no guarda-reio, que foi no momento a explosão instantânea e provavelmente de graves consequências, embora ainda não se saiba. Nós estamos com o nosso correspondente Janus Lengel na ponta da linha, aguardando uma definição e aguardando notícias
Veja bem aí o carro de Ronnie Peterson quando tentavam retirar o piloto do automóvel. Veja Regazzoni tentando auxiliar, puxando o Ronnie Peterson do carro. No instante exato em que o fogo realmente se alastrava por todo o carro. E a gente chamava a sua atenção que na entrada da gincana poderíamos ter muita coisa. Os pilotos forçaram de início exatamente ganhar uma melhor posição para se chegar nessa gincana, cada um na sua posição. É psicológico, inclusive. Todos aproveitaram a largada dos 700 metros que eles têm para chegar na gincana, para cada um receber a sua melhor posição e conseguir a melhor posição. E é o que deu. Patrick Tambay estava envolvido na colisão. Carlos Reutemann, da Argentina, envolvido na colisão. Ronnie Peterson, envolvido na colisão. Depailler, envolvido na colisão. Clay Regazzoni, também envolvido na colisão. Aí a Ferrari à direita que você viu, de Carlos Reutemann, o carro ali de Clay Regazzoni. E lá na frente, a Lotus depois totalmente destruída de Ronnie Peterson. Foi com certeza o acidente mais grave dos últimos 10 anos de Monza. Mesmo o acidente em que morreu Jochen Rindt nos treinos de 1970, não teve esta gravidade. Não teve uma explosão do automóvel. Igual a esse, somente no passado de Monza, quando se utilizava a curva parabólica pelo lado externo, ou seja, a curva que tinha inclinação e que se corria em altíssima velocidade. Aí sim, aconteceram acidentes memoráveis, mas era uma outra era do automobilismo. James Hunt também envolvido na batida. James Hunt andando a pé. Keegan também andando na pista. Villeneuve, você vê lá no canto do vídeo à direita, com o capacete na mão. Carlos Reutemann também, que se acidentou, não aconteceu nada para a Argentina. Com o capacete na mão, Carlos Reutemann também andando na pista. Todas as informações são prestadas pelo nosso correspondente Janos Lengel, que cobre ao lado do Sistema Globo esse tricentésimo grande prêmio. Aí está o Carlos Reutemann do lado esquerdo, passando sem capacete. Watson ao lado de Reutemann. E Depailler. Patrick Depailler, que também se acidentou. A expectativa negativa. Esse é o carro exatamente de Pironi. Didier Pironi, que largou ao lado, diga-se de passagem, de Emerson Fittipaldi. Isso demonstra bem que o acidente ocorreu no momento em que Emerson estava passando. Emerson, Pironi, Reutemann e Peterson. Todos mais ou menos alinhados nessa altura no momento do acidente. Com relação a Ronnie Peterson, as notícias ainda não são confirmadas. Apenas a confirmação de que realmente era a Lotus de Peterson e que a Lotus foi totalmente envolvida pelas chamas. Voltando o Reutemann. A espuma na pista. Eu não sei, mas eu não acredito que haja clima para uma nova largada do Grande Prêmio da Itália. Não só pelos acidentes, mas como também por aquilo que pode ter acontecido de maior gravidade para o piloto sueco Ronnie Peterson. Aí James Hunt. Seu carro de Hans Stuck. Parado. O carro do argentino Carlos Reutemann. Ali atrás, o de Clay Regazzoni.
Aí o piloto francês, Patrick Depailler. Vitório Brambilla também está envolvido nesse acidente. John Watson também. É a confirmação oficial da direção da prova do Grande Prêmio da Itália. Esse é o carro de Patrick Depailler, que aliás ontem confirmou a sua transferência para a Ligier. Na temporada de 1979 estará ao lado de Jacques Lafitte. Derek Dale, carro número 22. Hans Stuck também andando em direção ao box. A gente vai dando a você um pouco mais de tranquilidade. Aqueles pilotos que realmente se envolveram nessa batida, com exceção de Peterson, todos eles voltando para os boxes, andando, caminhando tranquilamente. Agora impressionante, Reginaldo, a maneira com que ficou o carro de Ronnie Peterson. E o ato de coragem de várias pessoas, ainda não identificadas, alguns fiscais e até pilotos, puxando o Ronnie Peterson de dentro da Lotus. Antes de conseguir apagar o fogo, porque isso demorou bastante. O fogo foi totalmente debelado quando o Peterson já estava fora do carro e deitado no chão. E agora é levado pelo carro guindaste o carro de Clay Regazzoni. Vocês daqui a pouquinho estarão vendo no vídeo, nessas imagens geradas pela televisão italiana. Exatamente aí. Esse é o carro de Clay Regazzoni. Outras informações extras oficiais dão conta de que Brambilla também se contundiu nessa batida. Os dois pilotos que saíram na ambulância são Ronnie Peterson e Vittorio Brambilla. Os demais saíram andando pela pista do circuito do Autódromo de Monza. Bom, 24 carros largaram, 7 carros estão totalmente danificados. E caso tenhamos uma nova largada, aí entra o regulamento e o Reginaldo vai conversar com vocês. Aqueles reservas poderiam largar? Aí entra exatamente o caso que ocorreu na Inglaterra, em Brands Hatch, em 76. A rigor, não poderiam largar os pilotos que teriam que utilizar carros reservas. Mas, como tudo que acontece na Fórmula 1, quando há uma exceção, a regra ela se modifica depois de análises, depois que os dirigentes da Comissão Esportiva Internacional se reúnem, e isso aconteceu em Brands Hatch. Você pode estar lembrado que James Hunt e Clay Regazzoni bateram na primeira curva do Grande Prêmio da Inglaterra em 76, e no reinício da corrida, Hunt era o único que não teria condições de utilizar o McLaren titular. Então a McLaren preparou o carro reserva, colocou na pista, largou e Hunt ganhou a corrida. É verdade que depois ele acabou perdendo esses pontos, mas no final do ano, reunidos os dirigentes da Comissão Esportiva Internacional, resolveram que nesses casos, desde que não tivesse sido completada nenhuma volta, o piloto poderia reiniciar a prova com um carro reserva. No caso do Grande Prêmio da Itália, se isso não fosse possível, simplesmente não teria corrida. Me parece que devem ter sobrado aí 10, no máximo 15 carros em condições. Aí está a chicana que antecedeu aqueles 100 metros onde aconteceu esse grave acidente. Imagens do helicóptero. Você tem uma ideia exatamente dessa reta que dá a entrada à chicana. Inicialmente a chicana era colocada a 200 metros à direita do seu vídeo, ou seja, no final da reta dos boxes. E depois construíram a gincana um pouco mais para fora.
A primeira notícia que chega de Ronnie Peterson é muito boa. Ronnie Peterson tem uma fratura na perna direita. É a primeira informação que chega do Autódromo de Monza com o nosso correspondente Janos Lengel. É incrível, mas da maneira com que ficou o carro de Peterson. Uma fratura na perna direita. E Vittorio Brambilla está sendo examinado nesse instante. E daqui a pouquinho teremos as notícias com relação ao piloto italiano Brambilla. Mas parece que, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Porque realmente, com a colisão no início do Grande Prêmio, tudo poderia acontecer. É porque realmente o que pode ocasionar a maior gravidade de um acidente é o fogo. Não havendo fogo, o carro de Fórmula 1, o cinto, a forma como o piloto fica amarrado dentro do assento, torna a coisa até bastante segura. Agora, o problema é exatamente o fogo. E foi o que aconteceu com o Lauda e foi o que aconteceu agora com o Peterson. Esses são os casos mais graves de acidente em Fórmula 1. É bom frisar que um incêndio desse tipo, uma explosão de um automóvel, é coisa que não acontece na Fórmula 1 há muito tempo. Desde que, por força de uma mudança do regulamento, já na década de 70, a FIA exigiu que os carros tivessem um revestimento especial de borracha dentro do tanque. Não é uma borracha comum, é uma borracha sintética feita na Alemanha para todos os carros, todas as equipes. Existe apenas uma fábrica que faz isso e que protege os tanques de gasolina em caso de batida. A primeira prova, depois de aprovado esse regulamento, foi exatamente o Grande Prêmio da Inglaterra de 75 em Silverstone, quando aconteceu um acidente talvez até mais grave que esse em número de carros batidos, que foi aquele provocado por George Scheckter. E houve inclusive casos de destruição total do automóvel, mas não houve um único princípio de incêndio, então, consequentemente, não houve nenhum acidente, nenhuma consequência mais grave para qualquer piloto. Depailler. Os carros estão sendo trazidos de volta para a largada do Grande Prêmio da Itália. Ao que tudo indica, teremos uma nova largada do Grande Prêmio da Itália. Aí está o carro de Mario Andretti sendo levado para a largada. Vamos aproveitar antes da largada. Aí está o carro de Jabouille. Vamos aproveitar para rever a largada do Grande Prêmio da Itália, quando aconteceu o acidente envolvendo 7 carros. Aí está a largada mais uma vez. Veja o Peterson ficando pelo meio, indo para o lado direito. E realmente não dá para entender o que o Peterson fez. E não dá para entender como o Emerson, que passou justamente pela grama, no momento, segundos antes, frações de segundos antes do Peterson bater naquele local. Ele passou pela grama. Quer dizer que o Emerson realmente não se envolveu em nada nessa batida. Em nada. Ele estava alinhado, eram 4 carros na mesma altura, tentando ganhar a posição, mas ele passando pela grama. E veja aí exatamente o momento em que Ronnie Peterson é retirado do carro. 2 pilotos foram importantíssimos na retirada de Ronnie Peterson. 2 pilotos. Dá essa impressão, inclusive, do Villeneuve. Dá a impressão também do Piquet e do Giacomelli. Exatamente. Pelo capacete. Mas esses 2 pilotos foram importantíssimos para Ronnie Peterson. E um deles era o Derek Daly, que saiu agora do macacão azul, capacete escuro. E sobrou o Piquet lá. Sobrou o Piquet. Um deles o Piquet. Na retirada, o brasileiro Nelson Piquet na retirada de Ronnie Peterson. Aí o diretor da prova suspendendo a prova, evidentemente. Foram exatamente Nelson Piquet e Derek Daly, 2 novatos que ajudaram a socorrer Peterson.